Hello, how are you, boys and girls? How are you? Saiu. How are you, boys and girls? Welcome to our English class number 13. Olha só que de vez em quando dá umas enroladas, não é? Essa aula de hoje nós vamos tratar sobre assuntos de cultura. Quando nós aprendemos uma língua, nós também normalmente aprendemos alguma coisa sobre a cultura desse povo. E nesse momento, nós vamos olhar os grandes escritores britânicos e americanos. British and American Great Writers. Os objetivos propostos para a aula de hoje são construir o repertório cultural por meio de contato com manifestações artístico-culturais vinculadas à literatura da língua inglesa. Great Writers of the English Language, os grandes escritores. Para quem quer estudar ou morar nos Estados Unidos ou Inglaterra, conhecer autores americanos ou britânicos é um ótimo passo para se aproximar da sua história e cultura. Os amantes da boa leitura e os apaixonados por uma história fascinante sabem o quão marcante é a influência das literaturas americana e inglesa no universo das letras. Mas antes de conhecermos os grandes autores da língua inglesa, vamos falar um pouco sobre cultura. Essa palavra que nos rodeia e nos define. Eu coloquei aqui uma tag cloud. Tag cloud quer dizer que é uma nuvem com todas as palavras que a gente utiliza para um assunto. Então nós vamos falar a respeito de culture. What is culture? O que é cultura? Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music and arts. Não se preocupe, vou traduzir para vocês. Cultura é a característica e o conhecimento de um determinado grupo de pessoas, englobando idioma, religião, culinária, hábitos sociais, música e artes. The Center for Advanced Research on Language Acquisition goes a step further, defining culture as shared patterns of behaviors and interactions, cognitive constructs and understanding that are learned by socialization. Thus, it can be seen as the growth of a group identity fostered by social patterns unique to the group. O Centro para Pesquisas Avançadas de Língua vai um passo além, definindo a cultura como padrões compartilhados de comportamentos e interações, construções cognitivas e compreensão que são aprendidas pela socialização. Assim, pode ser visto como o crescimento de uma identidade de grupo fomentada por padrões sociais próprios do grupo. Culture encompasses religion, food, what we wear, how we wear it, our language, marriage, music, what we believe is right or wrong, how we sit at a table, how we greet visitors, how we behave with loved ones, and a million other things, said Christina de Rossi, an anthropologist at Barnett and Southgate College. A cultura abrange religião, comida, o que vestimos, como vestimos, nossa língua, o casamento, a música, o que acreditamos ser certo ou errado, como nos sentamos à mesa, como saudamos os visitantes, como nos comportamos com os entes queridos e um milhão de outras coisas. Disse a Christina de Rossi, uma antropóloga, do Barnett and Southgate College. É uma das universidades da Inglaterra. Essa foi a Christina de Rossi, que nos mostrou que cultura é tudo que envolve um grupo de pessoas. Vocês viram a quantidade de quesitos que a gente fala a respeito de cultura, não é? Então, nós temos inúmeras culturas dentro do nosso planeta. The word culture
derives from a French term, which in turn derives from the Latin colere, which means to tend to the earth and grow, or cultivation and nurture. It shares its etymology with a number of other words related to actively fostering growth, de Rossi said. A palavra cultura deriva de um termo francês, que por sua vez deriva de um termo do latim, que se fala colere, que significa cuidar da terra e crescer, ou cultivar e nutrir. Ele compartilha sua etimologia com uma série de outras palavras relacionadas à promoção ativa do crescimento, disse de Rossi. A literatura, então, a escrita, é parte da cultura. O relato escrito de um determinado tempo na história das pessoas é parte da cultura de um grupo ou país. Assim, os escritores marcam presença constante nas livrarias e nas principais listas de livros mais vendidos do país. Muitos escritores inauguraram estilos, conquistaram prêmios literários, foram reconhecidos em todo o mundo e fizeram milhões de fãs ao longo dos anos. Eu quis juntar a palavra milhões com fãs e aí deu nisso, né? Vamos começar por uma das grandes escritoras britânicas, Agatha Christie. Eu trouxe para vocês algumas pessoas um pouco mais atuais. Não vou falar de Shakespeare nesta aula, vou falar em outras, para vocês conhecerem realmente o trabalho e a grande influência que ele teve na literatura mundial. Mas vamos começar com Agatha Christie. Se você já ouviu falar dela, nascida Agatha Mary Clarissa Miller em Torquay, no condado de Devonshire, na Inglaterra, a 15 de setembro de 1890, a rainha do crime, como é conhecida, a escritora de romances policiais, se consagrou a criar o detetive Hercule Poirot, que é em francês, Hercule Poirot, que desvenda crimes e histórias intrigantes de maneira surpreendente. Agatha Christie é a romancista mais vendida, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes. Seus mais de 90 livros publicados e traduzidos em todo o mundo fizeram dela a maior escritora de romances policiais de todos os tempos. Muitas obras já foram adaptadas para o teatro e cinema. Além dos consagrados contos de mistério, Agatha deixou de lado as investigações e publicou 6 romances, com o pseudônimo de Mary Westmacott, explorando a alma humana, seus conflitos e emoções. A escritora morreu em 1976, aos 85 anos, vítima de uma pneumonia. Um dos seus grandes sucessos, de Agatha Christie, é Assassinato no Expresso do Oriente. O título original fala Murder on the Orient Express e ele recebeu a adaptação do cinema em 2017. A primeira adaptação desse livro para cinema foi em 2005 e depois o mais original, o mais novo na verdade, com o elenco mais conhecido, foi o de 2017. Agatha Christie, ela vendeu muito, realmente, mais de 40 milhões de livros. Se nós fizermos uma comparação com o próximo autor e com a terceira que eu vou mostrar para vocês, vocês vão dizer, teacher, eles venderam mais. Mas eles venderam mais numa época em que os livros eram mais conhecidos. Fazendo um comparativo com 1900, com o início dos anos 1900 até 1940, nós vendíamos menos livros do que vendemos hoje. Então eles fazem um comparativo com isso, pela quantidade de pessoas que compravam naquela época com as pessoas que compram hoje, ou que baixam o livro, ou que não compram esse livro impresso, compram esses livros online, certo? Então, sempre temos que pensar na época diferente de cada autor, ok? Vamos para o próximo. Talvez você já tenha visto, ou talvez não, talvez você possa procurar. Stephen King. Stephen Eldon King nasceu em 21 de setembro de 1947, em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Stephen King é autor de mais de 50 livros best-sellers no mundo inteiro. Best-sellers quer dizer que são os mais vendidos. Pode imaginar?
E um dos mais notáveis, ele é um dos mais notáveis escritores de contos de horror fantástico e ficção. E a sua geração sendo responsável por alguns dos maiores clássicos de terror psicológico, como o livro O Iluminado, The Shining, e o que vocês conhecem, It, a Coisa, que na verdade o título original é apenas It, e Jogo Perigoso, que em português ganhou outro nome, o original Gerald's Game. Os seus livros já venderam quase 400 milhões de cópias. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Com publicações de mais de 40 países. Stephen King tem mais de 4 décadas de carreira, mais de 40 anos, e mais lançamentos previstos para os próximos anos. Eu acabei procurando um pouquinho mais além para contar para vocês que o Stephen King tem mais de 5 livros prontos já para publicação. As editoras só estão esperando para fazer a correção, para fazer todas as orientações do livro para lançar. Você imagina que esse homem tem mais de 70 anos, 74 anos precisamente, e ele continua escrevendo a todo vapor histórias de horror fantástico? Muito legal, não é? Suas obras são muito requisitadas para o cinema, tendo diversas adaptações para a telona. Os livros acabam sendo adaptados, por exemplo, como o livro que eu citei para vocês, do It, a Coisa. Em 2003, King recebeu a medalha de eminente contribuição às letras americanas da National Book Foundation. E, em 2007, ele foi nomeado grão-mestre, o principal, quem ensina tudo dos escritores de mistério dos Estados Unidos. Então, um dos grandes sucessos do Stephen King é It, a Coisa, que vocês conhecem. Quem não assistiu ou quem não leu o livro, pode ler. Ou pode começar com um livro que é um pouquinho mais simples, ok? E a última dos nossos escritores é J.K. Rowling. E eu tenho certeza que você já ouviu falar dela. Até porque a foto que está ali mostra qual foi uma das maiores obras dela. Joanne Kathleen Rowling nasceu em Yate, Inglaterra, no dia 31 de julho de 1965. Com uma literatura moderna e narrativa dinâmica e cheia de personagens, J.K. Rowling conquistou uma legião de fãs ao escrever sobre o universo mágico e dar vida ao bruxo mais adorado ao redor do mundo. A saga do Harry Potter, ela foi contada em 7 livros e foi traduzida para mais de 65 línguas. Os livros da autora venderam mais de 450 milhões de exemplares pelo mundo. Aí, se eu contar para vocês, como eu falei antes, Agatha Christie vendeu 40 milhões, mas 100 anos antes. Então, vocês podem imaginar que tem uma diferença de tempo, de quantidade de pessoas para leitura e de venda, certo? Então, eles fazem um comparativo desse tempo, dando a ela o status de primeira bilionária da literatura. Olha que coisa legal! A autora também escreve livros com o pseudônimo de Robert Galbraith. Eu estou lendo, inclusive, um desses livros. Como ela mudou o sentido, ela quis experimentar escrever histórias policiais também e para, de repente, se não der certo, não manchar o nome dela, os autores fazem isso. Eles escolhem pseudônimos. E eu estou lendo um livro dela sim, e é bem legal, vocês podem conferir. Ele é um pouquinho diferente da saga Harry Potter, porque ele é voltado para crimes. Então, você sente essa diferença na leitura, certo? Mas vocês também vão gostar muito. O maior sucesso de J.K. Rowling, a saga Harry Potter, foi lançada em 2001 nos cinemas, certo? Esse é o último livro dela, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Talvez esse livro não vire filme porque os atores hoje já são adultos. Se o primeiro filme foi lançado em 2001, esses atores hoje são bem adultos. Então a gente não sabe se vai haver o lançamento ou com outros personagens. Mas aí eles vão fugir daqueles que a gente já conhece, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado, porque livros, eles fazem parte da nossa vida. Eles fazem nós lermos mais, nós termos mais vocabulário, nós termos mais ideias
E é muito interessante, porque a história é você que vai montar na sua cabeça, diferente da história do cinema. Cada um de nós que lê um livro vai ter uma versão diferente da mesma história. Então, não deixem de ler. Mesmo que você não tenha esse hábito da leitura, comece com pequenas leituras, até com o gibi, com o mangá, que fica mais fácil para você gostar e se interessar, certo? I hope you have enjoyed our class. Espero que vocês tenham gostado. See you on next class. Bye bye.